Meus irmãos e minhas irmãs, eu inicio minhas palavras agradecendo de todo o meu coração, primeiro a indicação do Daniel e da Alessandra, que muito gentilmente me apresentaram ao Jorge, e hoje eu fui convidado para poder estar com vocês nessa tarde abençoada. Fico muito, mas muito grato a Deus e feliz de podermos conversar sobre essa doutrina que tem orientado as nossas vidas. Eu costumo dizer assim, gente, que quando nós vamos estudar a doutrina espírita, é preciso que a gente se enquadre dentro daquele ensinamento. Então, se eu vou ler o Evangelho em qualquer de seus aspectos, eu preciso dizer onde eu estou dentro desse tema, desse assunto. Como eu estou dentro dessa lição que eu estou estudando. Então, a doutrina espírita, eu penso que ela devia, no mínimo, nos fazer pessoas melhores. Então, a doutrina espírita nos traz um grande compêndio de conhecimentos e que precisam, meus irmãos e minhas irmãs, ser trazido para dentro da nossa vida, para que a gente não fique apenas com a doutrina no campo teórico. É preciso que a doutrina espírita nos faça a prática do nosso dia a dia. Como diz o apóstolo Tiago 22, Tiago diz assim: sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes, pois isso equivaleria a enganar-se a si mesmo. Então, gente, é preciso que a gente estude a doutrina, mas, sobretudo, que a gente pratique. A doutrina espírita possa realmente ser um norte moral em nossas vidas e que nos auxilie a fazer uma existência, tanto aqui no plano físico, quanto no mundo espiritual, uma vida mais feliz, mais harmoniosa e de maior progresso, tanto no campo do intelecto quanto no campo da moral. E quem nos dá esse norte é a doutrina espírita. Por isso que Tiago diz: sejais praticantes da palavra, para que a gente não vire um grande estudioso da doutrina e ela não faça valer no nosso dia a dia, principalmente nos nossos dias de maior dificuldade, de algumas dores que nos alcançam. A fortaleza da doutrina é quem nos favorece a que tenhamos força, que tenhamos coragem de vencer primeiramente a nós e depois as circunstâncias que nos alcançam. Nós aprendemos com a doutrina espírita que as leis de Deus envolvem e regem todo o plano do universo. Então, nas leis de Deus, nós temos as leis físicas, que regem os mundos materiais, e essas leis são objeto de estudo das ciências humanas. E há outras leis divinas ou naturais que regem o nosso mundo moral. Essas são objeto de estudos da doutrina espírita. Então, na tarde de hoje, quando fui convidado pelo Jorge a participar com vocês, eu pensei, meu Deus, o que eu vou levar nesse dia para meus irmãos e irmãs de Barcelona? E de outras regiões também, não é? Porque a internet nos permite isso. E aí eu trouxe, gente, para a tarde de hoje, o tema Estudando a Lei de Causa e de Efeito, que é um dos estudos mais interessantes e importantes dentro da doutrina espírita, porque nos mostra com muita clareza e com muita simplicidade também o que são as nossas ações e as consequências que elas geram. Mas esse estudo, ele não é criado pela doutrina espírita. A doutrina espírita é o Evangelho do Cristo redivivo,
Mas nós temos na fala do apóstolo Paulo, lá na época do Cristo, quando ele já havia se convertido às portas de Damasco, ele tornou-se um dos mais dedicados e aguerridos divulgadores do Evangelho do Cristo. E Paulo, então, fundou muitas igrejas a fim de levar a mensagem do Cristo adiante. E chegou um momento que Paulo ele não podia mais visitar cada uma dessas igrejas, ficou um pouco triste com isso, e por inspiração do próprio Jesus, Paulo começou a escrever para essas igrejas. E vejam a colocação de Paulo para a gente, meus irmãos. Paulo diz assim: aquilo que o homem semear, isso também colherá. Isso está em Gálatas 6 e 7. Então veja que o apóstolo Paulo, na época do Cristo, já nos falava da lei de causa e de efeito. Apenas não usava essa terminologia, esse nome. Mas ele já falava de tudo que o homem plantar, disso colherá. E a doutrina espírita, então, nos apresenta a lei de causa e de efeito. Esse é um dos postulados mais importantes da doutrina espírita, quando nos diz que não há nenhum efeito na nossa vida sem que haja uma causa anterior. Então, a lei chama-se causa e efeito. De tudo aquilo que a gente plantar, como dizia o apóstolo Paulo, é disso exatamente que nós vamos colher. Eu não posso semear para amanhã Jorge colher. Não. Quando Robson planta, Robson tem a liberdade de plantar, mas existe pelas leis divinas a obrigatoriedade de colher. Então, esse, volto a dizer, é um dos estudos assim mais empolgantes dentro da doutrina espírita, porque vai nos falar o quanto nós somos responsáveis por nós próprios e pelas pessoas queridas que nos cercam também. Então, a maturidade, gente, espiritual, ela nos aponta hoje, com o advento da doutrina espírita, que Deus não castiga ninguém. É muito comum, quando algo de bom nos acontece, que embeleza, que felicita a nossa vida, nós dizemos assim: tenho porque mereci. Obrigado, meu Deus. Nesse momento, nós estamos dentro, em cursos, na lei de causa e de efeito. Algo nós plantamos para que hoje estejamos merecendo felicitações, alegrias e paz também. O mais difícil é nós compreendermos a bondade de Deus quando as dificuldades nos alcançam. Quando as dores batem em nossa porta, quando as vicissitudes nos deixam profundamente infelizes aqui no plano material ou no mundo espiritual, nessa hora, normalmente as pessoas dizem: estou sendo injustiçado, ou Deus está me castigando, fui abandonado pela divindade. E nada disso, gente, é verdade. Muitos séculos se passaram e criaram um Deus quase humano, um Deus que se magoa, um Deus que fica com raiva, e pior ainda, um Deus que castiga. Ora, nós que somos pais e mães aqui na matéria, nós acreditamos em nossos filhos incondicionalmente. Quando eu digo acreditar, é investimos nos nossos filhos. Como Deus, que é trazido pela doutrina espírita como inteligência primeira, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, iria nos castigar, compreendendo que nós somos seus filhos, criados simples e ignorantes, com a destinação de sermos muito felizes. E os espíritos superiores nos orientam isso. Nós podemos evoluir pelo amor,
pela compreensão, pela bondade. Mas quando o amor não nos impulsiona, gente, que nos impulsiona são as dores, mas não por castigo divino, mas por nossa negligência espiritual. Então, Deus não é humano. Deus não tem raiva, não se magoa. Deus é soberanamente justo e bom. E Deus sempre está nos descortinando novas oportunidades. Mas fica aqui uma advertência. O desconhecimento das leis de causa e de efeito tem gerado nas pessoas um acréscimo de sofrimento muito forte. Volto a dizer, quando, por consequência de nossas escolhas do hoje ou do ontem, nós trazemos para a nossa existência algumas dificuldades, muitas pessoas, nesse momento, não lembram de orar e pedir amparo ao seu anjo guardião, a elevar o pensamento a Deus e dizer: meu Deus, obrigado pela oportunidade de quitar meus débitos. Não. Normalmente dão um braço à revolta, à tristeza, à mágoa, ao desentendimento, à impaciência. E se tivessem o conhecimento mais aprofundado da lei de causa e de efeito, ia perceber que mas nenhum instante estamos apartados, afastados, ignorados por Deus. Muito pelo contrário. Deus, nas horas de maior dor e dificuldade, nos encaminha os bons amigos espirituais que nos colhem nos seus braços e nos auxiliam na medida em que entremos nessa faixa vibratória de sermos ajudados. Então, na fala de Joana de Ângeles, que é o espírito que acompanha Divaldo Pereira Franco há tantos anos, Joana diz assim: a dor não tem função punitiva, mas sempre educativa. Então, a dor, quando chega em nossa vida, ela é um sinal de alerta de que algo precisa ser mexido. Quando a dor nos alcança, com certeza, meus irmãos, minhas irmãs, é por permissão divina, mas não por determinação de Deus, porque Deus não pune. Mas a dor chega à nossa vida com a função educativa, nos dizendo: é preciso voltar para a rota do bem. Jesus diz assim: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Isso está no Evangelho de João, capítulo 10. Então, veja, Jesus diz: nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Isso já nos diz que Deus não nos castiga eternamente em momento algum. Então, eu lendo uma obra chamada Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, eu trouxe como um brinde para vocês e para mim também, um trecho, um diálogo de Jesus com Maria de Madalena, aquela que na época do Cristo vivenciava a duríssima experiência da prostituição, sendo violentada e desrespeitada profundamente. E Madalena, então, depois vocês devem saber, tornou-se também uma das mais dedicadas divulgadoras do Evangelho do Cristo. Mas eu trouxe um trecho que esse espírito Humberto de Campos nos apresenta e que vai mostrar a bondade de Deus para cada um de nós. Acompanhe com muito carinho esse trecho, esse diálogo de Jesus com Maria Madalena. Madalena diz assim: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Meus irmãos e minhas irmãs,
Só esse trecho da fala de Madalena já daria uma palestra inteira. E vejam as colocações agora de Jesus. Madalena diz assim, Madalena diz, observai como tenho sede do verdadeiro amor. E diz, ouvi, mestre, o vosso amoroso convite ao evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Veja a humildade de Madalena. Desejosa pelo amor verdadeiro, ela humildemente diz a Jesus, pela vida que eu tenho, será que Deus me aceitaria? Ainda, gente, dentro daquele pensamento de que Deus condena, de que Ele nos julga e de que Ele nos abandona por nossas fraquezas espirituais. Vejam a resposta do Cristo. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te. O destino caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho certeza que a nossa vibração, depois dessas palavras do Cristo, são outras. Veja a generosidade com que Cristo se referiu a Madalena, e dizendo, Madalena, que pai seria esse que condenaria ao eterno pecado? Meus irmãos, minhas irmãs, fica aqui a advertência. A qualquer momento da nossa vida, nós podemos dar um novo rumo, porque um novo rumo às nossas vidas está em nossas mãos. Então, a lei de causa e efeito, ela rege e faz parte de todo o universo. Lembra aqui uma passagem também, que está no Evangelho de Mateus, 16, 27. Diz assim, em Cesareia de Filipe, após interrogar seus discípulos acerca do que diziam os homens a seu respeito, Jesus declara, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, gente, volto a dizer, a lei de causa e efeito, que hoje é objeto de estudo da nossa maravilhosa doutrina espírita, foi anunciada por Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus. Cada um será dado pelas suas próprias obras. Então, gente, nós começamos agora a nos aprofundar, compreendendo já a bondade divina de que está em nossas mãos as nossas venturas, as nossas alegrias ou também as nossas desventuras. Vejam uma aplicação muito prática da lei de causa e efeito. Dizem assim os Espíritos, a cada um, como dizia o Cristo, será dado pelas suas obras, ou seja, segundo o seu merecimento. A felicidade ou a infelicidade que acompanha o espírito, nesta vida ou no plano espiritual, decorre unicamente de suas próprias obras, daquilo que ele fez. Se agiu para o bem, será agraciado. Se agiu para o mal, sofrerá as consequências
infelizes de seus próprios atos. Gente, nós somos, por bondade divina, dotados do nosso livre arbítrio. E o livre-arbítrio tem uma imagem que eu acho muito interessante, que eu quero trazer aqui para todos nós. Diz que o livre-arbítrio é como uma flecha que está no nosso arco e nós vamos soltar a qualquer instante. Enquanto essa seta estiver em nossas mãos, é tempo da gente tomar a decisão de soltar ou não. Mas uma vez que a gente puxa o arco e solta essa flecha, invariavelmente ela vai ter que seguir o seu curso. O livre-arbítrio também é dessa maneira. Toda ação nossa, quem antecede as ações são as nossas formulações de pensamento e depois a nossa ação. Então, antes de tomar qualquer ação, nós temos tempo de refletir. E temos tempo de perceber se essa nossa ação vai gerar uma boa ou uma má consequência. Por quê? Porque as leis de Deus, segundo os Espíritos nos dizem, estão escritas em nossa própria consciência. Então, é como aquela flecha que vai seguir seu caminho. Nós estamos aqui processando o nosso pensamento. Mas na hora que nós tomamos uma ação, essa ação vai chegar a algum canto e vai gerar alguma consequência. Esse é o alvo do nosso estudo da tarde de hoje. As nossas ações, com a liberdade que temos, nós agimos. Mas precisamos ter muita coragem para depois fazer a colheita. Por que muita coragem, gente? Porque aquilo que nós plantamos mais adiante vão se tornar nossas expiações. Expiações é sofrer a consequência de algo que nós realizamos no hoje ou no ontem. É dessa maneira que o nosso livre-arbítrio tem papel fundamental, porque eu falava lá no início, ninguém colhe pelo outro. Então, na hora que eu tomo uma determinada ação para mim, para meus semelhantes, essa ação terá algumas consequências muito boas, se essas ações são boas, ou muito mais, se nossas escolhas foram mal feitas. O desejo da espiritualidade superior, quando incansavelmente nos orienta, nos instrui, nos ensina o melhor caminho, é como o desejo de que nós possamos evoluir e fazermos escolhas sempre mais nobres diante da vida. Mas a escolha sempre será nossa. Essa é a função do livre-arbítrio. E aí eu trouxe uma colocação do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que diz assim: o homem é o artífice do seu destino, sendo feliz ou desventurado, conforme eleja o procedimento que se deve impor. Gente, volto a dizer, nós elegemos para a nossa vida aquilo que nós desejamos. Qual o procedimento que Jorge vai ter para a sua existência? Ele é quem sabe. De acordo com a sua vivência, nos valores em que Jorge acredita, ele vai escolher. Robson vai escolher, Alessandra vai escolher, não é? Cada um de nós vai realizando as escolhas e elegendo para a nossa vida o procedimento que a gente deseja. Um procedimento de entendimento, de paz, de compreensão, de bondade, de compaixão. Tudo isso a gente pode eleger como um norte, um caminho para a nossa existência. Mas nós também podemos escolher o desajuste, a inveja, o ciúme, a maledicência, a injustiça. Esses caminhos estão abertos a cada um de nós. E aí, gente, precisa de muita coragem nossa
na hora da colheita. Por quê? Porque Deus dá liberdade de cada um de nós agirmos como desejamos em relação aos nossos semelhantes. Mais adiante, nós vamos então começar a colher daquele plantio que nós realizamos. E expiar, gente, a dor que nós causamos nos outros dói. Na atual existência, nós estamos invariavelmente colhendo daquilo que mais atrás nós plantamos, ou também atualmente, nós vamos tratar daqui a pouco sobre isso. Porque normalmente, quando se fala das expiações, nós lembramos do nosso mau plantio lá no passado. E esquecemos do nosso plantio na atual existência. Isso é muito importante e vou tratar um pouco mais adiante. Então, veja o que dizem os Espíritos. Todos precisamos da misericórdia, mas a misericórdia, como Deus nos mostra em sua lei de ação e reação, ou também conhecida como causa e efeito. Não é a aprovação de erros e ilusões, e sim a correção e o esclarecimento. Gente, por muitos séculos nós confundimos o que seja a misericórdia do nosso Pai, o que seja a misericórdia divina. A misericórdia divina não é a conivência com nossas más escolhas, não é a conivência com a dor que voluntariamente nós imputamos aos outros. Não. A misericórdia divina é nos dar a oportunidade de repararmos alguns maus que nós realizamos aos nossos semelhantes e a nós próprios. Isso é a misericórdia divina. Está no livro Céu e Inferno, também de Allan Kardec, nos dizendo que nós temos 3 estágios para quitarmos as nossas dívidas com a justiça divina. Que estágios são esses, meus irmãos e minhas irmãs? O primeiro estágio é o arrependimento sincero. É quando nós entramos em nossa consciência e dizemos: eu não devia ter plantado daquele jeito. Aí vem o segundo estágio, gente, que é a expiação do mal que nós causamos a alguém ou a nós em existência seguinte. E qual é o terceiro estágio? É o estágio da reparação. Meus irmãos e minhas irmãs, nenhum de nós vai conquistar a iluminação interior, como tantos espíritos que passaram aqui entre nós já conquistaram, sem que faça o esforço íntimo da reparação. Ninguém segue adiante com esses compromissos no meio da jornada. A justiça divina nos diz assim: é preciso que a gente vá quitando nossos débitos, que nós possamos ir reparando o nosso mau plantio, para que nós possamos merecer a paz dos justos. Todos nós desejamos a paz no mundo, precisamos ser a paz no mundo. Todos nós desejamos um mundo justo. Então é preciso que nós sejamos justos, primeiramente. Todos nós desejamos um mundo onde as pessoas se solidarizem. É preciso que a compaixão esteja principalmente em nossos corações, se é isso que a gente deseja para o mundo. Certa vez, num grande evento sobre clima, sobre entendimento das nações, uma pessoa estava ouvindo muito lá dizendo: qual o mundo que os nossos filhos e netos vão receber mais adiante? Aí uma pessoa se levantou e disse: que filhos e netos nós estaremos ofertando para o nosso mundo? Essa é uma grande questão moral para a nossa reflexão. A sociedade, gente, ela será melhor quando nós, homens e mulheres, formos melhores.
quando nós fizermos a nossa parte, não é? Quando nós, por orientação dos espíritos superiores, compreendermos que nós temos o livre arbítrio. Isso é muito importante. Por isso que os espíritos dizem aqui que quando a gente pensa, que a gente reflete sobre a misericórdia divina, é no sentido da gente merecer da misericórdia divina novas oportunidades. É por isso que nos é dada a reencarnação, gente. Chico Xavier dizia uma coisa muito importante. Ele dizia assim: com todo respeito que eu tenho às demais religiões, sem o conceito da reencarnação, eu sequer posso acreditar na existência de Deus. Vejam, que colocação forte de Chico Xavier. Sem o conceito da reencarnação, eu sequer poderia acreditar na existência de Deus. Por quê? Porque sem a reencarnação, nós estaremos fadados a uma condenação eterna, gente. E aí vem sempre aquele questionamento. Uma criança que desencarna com 1 aninho de idade, ela não teve chance nem de acertar, nem de errar. Para onde ela iria? Então, é a reencarnação. É essa doutrina das vidas sucessivas que vai nos demonstrando o quanto Deus é soberanamente justo, que é bom, que vai oportunizar a cada um de nós, como oportunizou a Maria de Madalena, um novo rumo, um novo caminho a seguir. E então, como Maria Madalena, nós não deveremos mais perder tempo. O tempo é muito breve, meus irmãos, aqui nessa existência. E dizem os espíritos que quando chegam no mundo espiritual, a dor moral que fere mais profundamente a alma é a sensação do tempo perdido. Isso é dito pelos próprios espíritos superiores, não por mim. E aí, gente, nós vamos começar a enxergar uma coisa muito importante. Não são só nossos erros do passado que nos comprometem à atual existência. É sempre muito importante, como dizia Santo Agostinho, o exame diário de nosso próprio dia a dia. Santo Agostinho dizia que a cada noite, ao encostar a cabeça no travesseiro, ele examinava o seu dia, para que o dia seguinte fosse melhor. Aí eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo as causas atuais de nossas aflições. Vejam o que dizem os espíritos superiores. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e pelas decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, a mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Veja, gente, tudo está no fazer e no deixar de fazer. Quantos pais já chegaram lá no nosso atendimento fraterno e me questionando: Robson, o que eu fiz para merecer tanto sofrimento com esses meus filhos? E aí, com muita calma, com muito carinho na minha voz, eu digo: meu irmão, não é o que você fez para merecer isso. Muitas vezes é o que você deixou de fazer. É o que você deixou de orientá-los que hoje você está colhendo dentro da própria existência alguma ordem de desequilíbrios, como dizem aqui os espíritos, que vem decepcionando e torturando o teu próprio coração. Então, gente, nós temos por bondade divina o desejo de realizar, o desejo de fazer ou de deixar de fazer alguma coisa.
E aí é muito mais simples, por uma acomodação do nosso psiquismo, tudo de difícil que nos acontece, nós apontarmos a culpa para terceiros. A culpa é do meu vizinho, a culpa é do meu irmão, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é de Deus. Por falta de humildade, gente, nós não percebemos que nós fomos os agentes, mesmo nessa existência, das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Justamente por isso, por fazer coisas que não deveríamos ter feito, ainda no nosso grau de imaturidade, ou por deixarmos de fazer aquilo que nos deveria, aquilo que nos competia realizar. Essa reflexão é mais importante. Então, tem muitas coisas que nós não deveríamos fazer e tantas outras que nós deveríamos fazer e às vezes a gente se omite, não é? Nós não confiamos em nós, nos omitimos e amanhã vai nos fazer falta. Então, o que é, gente? A reencarnação não é a nossa condenação. A terra que nos acolhe gentilmente não é palco de sofrimento, nem de dor, nem de decepção. A terra que nos acolhe e a reencarnação é a oportunidade que nós temos de fazer melhor hoje o que nós não fizemos no ontem. É a oportunidade que Deus nos concede de nós trilharmos um caminho mais harmonioso aqui no plano material, para que quando a gente deixe a matéria, nós possamos deixar a matéria, gente, de uma forma feliz, sem tantas pendências na nossa retaguarda, para que a gente não tenha que fazer como aquele aluno relapso, que tem que repetir a série, que tem que repetir o estudo, porque não soube bem aproveitar as horas enquanto estávamos aqui a caminho. O que é que diz lá no nosso evangelho? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás lado a lado com ele. Não adianta, gente, a gente colocar nossas oferendas no altar, simbolicamente falando, querermos nos entregar a Deus com pendências no caminho. É preciso que a gente resolva a nossa vida. E aí dizem assim os espíritos: a quem então há de o homem responsabilizar por todas as aflições que lhe alcançam, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua própria imprevidência. Gente, a doutrina espírita é isso. Muitas pessoas ficam impactadas quando vão entrando na doutrina espírita e se aprofundando. Por quê? Porque a doutrina espírita nos mostra com total clareza de onde nós viemos, quem nós somos, para onde vamos nos destinar. E está lá, gente, no túmulo de Kardec. O nosso caminho é nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Então, diante desse estudo, o que é que nos chega aos nossos corações? Que nós vamos, sim, sempre ter oportunidades. Na doutrina espírita não existe a terminologia pecado, castigo, inferno, sofrimento para sempre. Não, gente. Na fala de Chico Xavier, ele diz assim: tudo passa. Uns enxergam a luz mais rapidamente, outros voluntariamente se demoram no caminho, mas sempre estamos em vida.
Quando nós deixamos o corpo físico, nós vamos estar no mundo espiritual exatamente consoante aquilo que fomos aqui na matéria, carregando a nossa personalidade, carregando os nossos acertos e também carregando ainda os tropeços que nós deixamos no caminho. Mas nós precisamos então compreender que, como Deus é justo, nós teremos a chance de refazer nossos caminhos. Sabe por quê, gente? Porque as nossas verdades de 30 anos atrás não são as mesmas verdades de hoje. Quando nós dizemos assim, se há 30 anos atrás eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria errado em alguns aspectos. Mas, ora, gente, espiritualmente não é diferente. Deus leva em conta a nossa pouca condição espiritual. Por isso, ele não nos condena jamais. Por isso que Deus sempre nos dá a possibilidade de nós refletirmos e criar dentro de nós aquele desejo de melhor servir ao alto, de melhor servirmos aos nossos semelhantes. Porque Jesus deixou uma regra chamada regra universal do bem viver. Será que vocês lembram que regra é essa? Eu vou dizer a vocês. Jesus dizia assim: não faça ao outro o que você não quer para si. Gente, essa é a regra de ouro do bom convívio. Se eu não quero levar a mim dor, nem decepção, nem humilhação, eu não posso me dirigir a Alessandra levando a ela dor, sofrimento e humilhação. É sempre importante a gente se colocar no lugar do outro. E antes, como dizia o arbítrio, de soltar aquela flechinha do livre-arbítrio, para que essa flechinha alcance a nossa irmã, é preciso que eu medite qual a consequência daquela minha ação. Se você quer examinar se uma ação é boa ou má, projete a consequência dessa sua atitude. Então, Jesus deixou essa regra de ouro, gente. Não faça ao outro o que você não quer para si. Não faça ao outro aquilo que você não deseja que te alcance. E aí, sem dúvida, gente, a humanidade, seguindo essa regra de ouro, será outra. Porque esse estudo que nós estamos aqui realizando hoje à tarde não é o estudo da desesperança, é o estudo da responsabilidade, do reconhecimento de que a humanidade, sim, como prometem os espíritos superiores, alcançará um patamar de muita luz. Porque nós, espíritos, estaremos nos modificando. Nós estaremos causando algo melhor para depois colher também bons frutos. Não é? A natureza é sábia. Ninguém colhe goiaba de um pé de laranja. Não é? A natureza nos ensina. Nós vamos colhendo daquilo que plantamos. E aí veja a fala dos espíritos. Ali, no nosso ser profundo, estão os registros dos enganos praticados, exigindo que sejam substituídos por novas atitudes, que se consegue através da prática do amor e da caridade. Então, vocês poderiam me perguntar, Robson, diante de todas essas reflexões, como é que eu posso me fazer melhor? Olha aqui a regrinha dos espíritos, praticando o amor e praticando a caridade. Gente, serviço no bem é o elixir para nossas dores. Madre Teresa de Calcutá dizia assim: quando nós trabalhamos espalhando o amor, nós não temos tempo de fazer queixas. Então, quando nós desejamos estar melhores na nossa vida, qual é a receita que existe? Pratique o bem. Dedique algumas horas do seu dia ao serviço, à abnegação que nos apresenta Joana de Ângeles.
Abnegação, gente, é o desapego completo. É o esquecer a si mesmo em doação aos mais necessitados. Então, o serviço à abnegação está na mão de qualquer um de nós. E foi a receita que nos deram os espíritos para que a gente viva melhor. Que a doutrina espírita é isso. Ela mostra a nossa própria consciência que nós fomos, como diz, no nosso inconsciente profundo, estão os registros dos nossos enganos atuais e pretéritos. Mas nós temos plena possibilidade de, realizando e praticando o serviço do bem, ir nos ajustando perante a justiça divina. Porque a lei de Deus não é a lei de talião, olho por olho e dente por dente. Não. Eu posso ter feito um grande mal a Alessandra e reparar esse grande mal a servindo no bem. Não precisa que a Alessandra me faça um grande mal para que eu possa expiar o mal que eu fiz contra ela. Não. Eu posso reparar o grande mal que eu fiz à minha irmã, levando o bem que eu puder a ela. A Daniel, a Jorge, a todos vocês, a Cláudia, a Raquel, não é? Ao Puri, ao Yuri, a tantos outros. Quando nós nos propusemos a trabalhar no bem, estamos dizendo à divindade: eu quero me melhorar. E Deus, então, vai nos responder também positivamente. Esse é o Deus que nos foi apresentado pela doutrina espírita, gente. É o Deus amor, é o Deus justiça e é o Deus compaixão. Compaixão é sensibilizar-se pela dor alheia e levar aquele que sofre a condição de sair daquela dor. É isso que Deus faz por nós. Por isso que todos nós não estamos órfãos aqui nesse plano que nos acolhe. Estamos sempre bem envolvidos pelos espíritos amigos. E veja, então, nos encaminhando para o término de nossa fala, o que dizem os espíritos. Contudo, assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então é isso, gente. Nós sempre teremos a possibilidade de uma nova vida. Então, por mais que a madrugada insista na escuridão, no dia seguinte, o sol se faz presente. Porque é uma determinação divina que a luz faça parte de nosso caminho. Então, a lei de causa e efeito que nós estamos aqui estudando é uma lei divina ou também lei natural. Lei de causa e efeito foi criada por Deus, que rege todo o plano do universo, com o propósito de nos fazer criaturas muito felizes, muito em paz. Então, gente, vamos agradecer a cada momento de nossa existência essa oportunidade de aqui estarmos. Acabar com as queixas, acabar com as revoltas, acabar com esse sentimento de injustiça, de abandono divino. Gente, nós já evoluímos espiritualmente. Já deixamos a nossa infância espiritual para trás, embora ainda sejamos espíritos de terceira ordem, nós já nos esclarecemos. Nós já temos tantas instruções dos espíritos, não é? A doutrina espírita já nos clareia o horizonte do entendimento para que nós possamos ter uma vida mais feliz.
Então, essa história, gente, como uma criança pequenina que fica ali reclamando do pai, reclamando da mãe, reclamando do dia, reclamando da noite. É preciso que a gente deixe o homem velho, como nos recomenda Santo Agostinho, e sejamos as novas pessoas, né, impulsionados pelo bem a termos uma vida melhor. Está em nossas condições termos uma vida melhor. Mas, Robson, o crescimento é árduo, é difícil. Tem uma obra do espírito Victor Hugo, o francês, que ele já no mundo espiritual ditou uma obra muito importante chamada Árdua Ascensão. E o que é que nos diz Victor Hugo? Que nossa vida é isso mesmo, gente. Alguns momentos de muita dor, de muito sofrimento, de muita incompreensão, e outros momentos de muita alegria, de muita paz, de muito entendimento, de muito amor. Então, a nossa existência física, ela é mesclada desses momentos, porque tudo isso vai nos levar ao crescimento. Nós estamos, como diz Chico Xavier, no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas. Em matéria de reencarnação, diz Chico, ninguém erra o endereço. Então, gente, eu vou aqui concluindo a nossa reflexão. Como prometi ao Jorge, eu faria aproximadamente 1 hora de reflexão, como eu trouxe aqui para todos nós. E esse tempo, mais adiante, eu gostaria de ofertar a todos nós perguntas, respostas, colocações. Dentro desse tema, eu tenho certeza que cada um de vocês tem o seu próprio pensamento, tem algo que já leram na doutrina, e tem uma frase muito importante, gente, que eu costumo me pautar nessa frase, que é assim: você sabe do que você sabe, mas não sabe do que o outro sabe. É por isso que o nosso convívio é tão rico, porque eu sei do que eu sei, mas eu não sei do que foram as vivências do Daniel, por exemplo, não sei. O que ele sabe, eu não sei. E assim, é nessa troca fraterna de irmãos que nós vamos todos juntos crescendo. Então, gente, aqui eu encerro essa primeira parte de nossas reflexões, que foi assim expositiva, e seguindo as orientações do nosso irmão Jorge, que é o nosso chefe, né, o nosso dirigente aqui da tarefa, eu deixo essa meia hora para nossa conversa. Algum de vocês que quiser trazer suas reflexões, fiquem à vontade também. Muita paz e muita luz a todos. Jorge, está com você mesmo. Muito obrigado, querido Robson. De certeza que há muitas perguntas lá na cabeça de todos nós. Quem quiser pode perguntar, comentar. Força, não tenham vergonha. Vamos lá aproveitar esta meia hora para compartilhar com o Robson. Eu posso disparar a primeira, posso ter tenho muitas aqui anotadas, mas para Começar a dinamizar o nosso momento, quebrar né? o gelo, é. Na nossa quinta-feira passada, tivemos um estudo do Livro dos Espíritos e saiu a questão do suicídio, era o tema que estávamos a tratar. E, bem, foi uma quinta-feira muito debatida. As pessoas perguntaram muitas coisas, comentamos muito. Uma das questões era a seguinte: matar alguém, eu darei algum exemplo a seguir, é uma causa fatal determinada, mas ainda mais delicado, talvez. Ser morto é um efeito fatal determinado, por exemplo, judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial, ou alguém que sofre uma violação, está determinado por esta lei também? Muito boa colocação, não é, Jorge? Veja, gente. Primeiro que Deus
não destina ninguém a matar ninguém. Não há, dentro da providência divina, digamos, essa missão ou essa tarefa de alguém, com o seu livre-arbítrio, atuar contra a vida de alguém. Mas aí você me fez a pergunta. Alguém que sofre uma violação é morto. Isso estava no seu destino? Nem sempre. Às vezes, é altamente dentro desse estudo que nós fizemos. Algumas vezes nós buscamos situações e nos colocamos em perigo. A questão mais adiante dos judeus nós vamos tratar um pouco à frente. Mas no nosso dia a dia, às vezes isso acontece e nós nos colocamos em algumas situações que vão gerar risco, sim, para nós, e nós podemos até perder a nossa existência, não é? Nós só pensamos naquele suicídio provocado por nós de pegar uma arma e atirar, ou tomar uma dose de veneno. Existem também suicídios indiretos, tá, Jorge? Às vezes acontece de nós buscarmos determinadas situações que nós poderíamos sim ter evitado. Algumas violações que a gente sofre estão incursas dentro da lei de causa e efeito também, não é? Algumas vezes nós plantamos muito mal no nosso passado e vamos ter na atual existência alguns fatores que nos atingem de uma forma mais dura, mais contundente e sim, pode ser fruto da nossa colheita do ontem, como da nossa colheita também do hoje. Volto a dizer, não é obrigado que todo mal que eu pratiquei eu receba exatamente esse mesmo mal. Não é a lei do olho por olho e do dente por dente. Mas é preciso a gente refletir assim. Se Deus permite que algum sofrimento chegue à nossa vida, ele tem um motivo justo e um objetivo de crescimento. Não é obra do acaso. Respondi, Jorge. Então, nem sempre é uma fatalidade. Muitas vezes é provocado também. E a segunda questão dos judeus? Vamos lá. Nós tivemos uma época muito dura na humanidade. Nós sabemos disso. Mais de 6 milhões, não é, de pessoas que perderam a sua existência aqui no plano físico. E aí, gente, volto a dizer, Deus, no conceito espírita, é inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Raciocinando pela doutrina e pelo grau de entendimento que nós já possuímos, uma grande cota de sofrimento não atingiria o nosso plano se não houvesse uma razão para isso, não é? Porque a espiritualidade superior teria condições de atravessar, de impedir que essas coisas acontecessem. Mas o movimento terreno é de avanço. Infelizmente, quem habitava aquela época do planeta eram espíritos profundamente compromissados, tanto quem agrediu quanto quem foi agredido. É isso que eu coloco na tarde de hoje para nossa reflexão. É a lei de causa e de efeito nos alcançando em qualquer momento da humanidade. Mas aí vocês poderiam perguntar, e num mundo mais feliz, haveria esses cataclismos naturais, essas guerras, essa destruição do homem pelo próprio homem? Não. As leis de Deus, elas não se modificam, mas se ajustam de acordo com um mundo mais ou menos feliz. Então, sem dúvida, as pessoas que retornaram de forma tão dura ao mundo espiritual, com certeza esses espíritos também tinham inscrito seus nomes nos códigos das leis divinas ou naturais. Porque senão, não eles e outros teriam passado por esses momentos de dificuldade. Então, gente, nada se passa na Terra sem que a divindade esteja dando sua permissão. E vocês poderiam dizer, e é pela dor que nós vamos progredir? É pela dor porque, assim, espíritos imperfeitos ainda desejamos. Se nós procedêssemos diferente,
o plano terreno já estaria possivelmente num grau de regeneração. Vamos aqui lembrar, planetas primitivos, provas e expiações, regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Nós estamos só no segundo degrau. É por isso, meus irmãos, e na sua questão, Jorge, que os nossos irmãos, naquela época, padeceram tantas dores e retornaram ao mundo espiritual. Havia comprometimento, sim, mas aqueles que provocam, não é, essas dores e aqueles que provocam o falecimento de seus próprios irmãos, com certeza terão esse grande mal a reparar. Tá certo, meu irmão Jorge? É isso o nosso entendimento a respeito. Certo, está certo, Robson. Obrigado. Força, Rogério, Alessandra, Daniel. Gente, dentro dessa nossa reflexão, Raquel. como é que vocês enxergam o livre-arbítrio? Eu queria que alguém fizesse alguma colocação também. O que é que entende como bondade divina? Se a doutrina explicou errado, ou se é isso mesmo? Ou se a bondade divina, ela precisa retirar a qualquer hora a prova que nos alcança? Essa é uma boa questão para a gente tratar. São desdobramentos aqui do nosso tema, não é isso? Eu queria ouvi-los também. Queria que vocês enriquecessem um pouquinho o nosso estudo, ou alguma dúvida. Vamos aqui dinamizar esse momento, não é? Estou às ordens também, e vocês também podem, a gente ir trocando aqui algum tema, não é isso? Vamos dar paso a Raquel e ao Rogério, que têm ali questões de... Yo no sé hablar muy bien portugués, por no decir que no sé hablar. A ver, intentaré Raquel que hablar muy está falando? Muito bem, Raquel. Sí. Tengo entendido, si me equivoco, corregirme, que ya estamos en el mundo de regeneración. Entonces, Então, creo... me permita só um pouquinho, com sua licença. Eu vou botar aqui um fone, porque eu estou com algum barulho aqui externo e eu queria lhe ouvir melhor. Um minutinho só. Ok. Ah, sí. Você Vale. me escuta também, Raquel? Sí, yo sí. Bien. Creo entender que ya estamos dentro del mundo de regeneración y que todas estas cosas que están pasando ahora, como el volcán de Palma de Gran Canaria, que es otro desastre, estos enfrentamientos de Afganistán, que supuestamente también es ley de causa y efecto, porque todo tiene una razón, pero creo entender que ya estamos dentro de ese mundo, ¿no? De pasar los últimos coletazos, ¿no? de las expiaciones, ¿no? De sacar ese dolor interno que llevamos dentro para vivir uma etapa mais feliz, não? Muito bem, Raquel. Veja bem, gostei muito de suas colocações. Raquel, nós estamos numa transição. Nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Mas, como você falou, é isso mesmo. Nós estamos sacando a dor de dentro de nós para que a gente alcance uma vida mais feliz. Mas não seria justo, Raquel, que a gente passasse para um mundo mais feliz, deixando para trás algumas pendências, deixando para trás nossos compromissos, fazendo de conta que nada existe. É preciso, para que a gente chegue até a luz, que nós nos façamos luz. Não é? Então, essa pandemia que nos alcança é, com certeza, digamos assim, uma melhoria do plano terrestre que vai chegar ao patamar de mundo de regeneração. Então, a pandemia está nos trazendo muitas dores, mas também está nos trazendo muito despertamento espiritual, muita compreensão, muito ensinamento também. Então, é como aquela imagem que diz, a tempestade vem, arrasa toda a margem do rio, mas quando a tempestade passa, as margens estão novamente férteis, crescem novas árvores, brotam novos frutos e a gente passa a sorrir novamente.
Então é isso, ainda estamos no mundo de provas e expiações, trilhando o caminho para o mundo de regeneração. E aí dizem os Espíritos, nesse novo mundo, o bem prevalecerá, a vontade de fazer melhor, o bem comum, e tudo isso nos fará, estando lá no mundo, com certeza, mais feliz. Então, é esse entendimento da doutrina espírita que nos alimenta a alma, né, Raquel? Que nos diz assim, puxa vida, estou vendo tanta dor, estou vendo tanto sofrimento, só que mais à frente estaremos muito mais felizes. Obrigado, Raquel, por sua A participação. ti. A ti. Fico feliz de lhe ouvir, viu, Raquel? Sí. Quando eu voltar novamente para o Grupo Espírita Allan Kardec, ou por aqui, ou pessoalmente, o meu dia já será diferente. Eu já estou mais próximo a vocês, entendeu? Aqui eu já me sinto em casa também. Muito obrigado, Raquel. A ti. Alessandra, minha querida amiga, não foi você que disse, Jorge, convide o Robson? Quero agora lhe ouvir, Alessandra. Gostou do nosso tema, minha querida? Como foram essas reflexões? Já. Espera. Não, sim, eu ia perguntar, pero claro, estar o Rogério, estar o Dani, pois eles estão primeiro do que eu. Levantaram a mão primeiro. Eu posso Perdão. esperar, não passa nada, eu posso esperar. Perdão, foi uma falha minha, eu nem vi. Vamos lá, fiquem à vontade. Quem vai falar é o Daniel? É o Rogério? Não sei. Alessandra, se quiser você, naturalmente. Não, dá igual. Que em primeiro lugar, quero dizer, Robson, que a palestra foi tão bem explicada que nos tirasse todas as dúvidas e as perguntas são muitas, entre comilhas, mas a explicação foi tão bem clara que são, bem dizer, são poucas perguntas, né? Mas como diz Jesus, não vigiar e orar, não? Em todos os sentidos de nossas vidas, não, para não poder passar, pois, por essas provas, não, para não poder isso. E eu encontro essas leis muito parecidas, ou são iguais, não sei o que tem que me dizer, com a lei de prova e expiação, não? Porque, claro, Exato. quando falava de las causas atuais, de las aflições, de las ações de causa e efeito, e eu pensava, mas são leis que são muito parecidas com a lei de prova e expiação, não? A lei de causa e efeito, ela mais adiante, ou nos traz coisas muito boas, se plantamos coisas boas, e se não plantamos tão bem, nós reparamos as nossas faltas através das provas e das expiações. Então, a lei é a lei de causa e efeito. E a consequência das nossas ações podem ser coisas boas ou provas, muito duras às vezes, ou expiações. E você acrescentou na sua fala, por isso que eu digo, cada um de vocês que fala acrescenta mais uma riqueza, mais uma coisa boa. Você trouxe aquela colocação de Jesus que para a gente é fundamental. Orai e vigiai. Obrigado aí, Alessandra, pela sua colaboração. É isso. Eu não trouxe na minha fala e você agora acrescentou. Orai e vigiai é fundamental para que a gente possa ir se conduzindo melhor aqui no plano material e no mundo espiritual também. Então, você contribuiu aí com o nosso estudo, não é isso, Alessandra? Isso é muito bom. Rogério, querido. Obrigado, Alessandra, amor. Bem, Robson, eu quero fazer uma pergunta a respeito do perdão. Pois não, meu irmão. Vale? Sobre a minha pessoa. Entende? É que quando eu era mais jovem, eu tinha uma cabeça muito louca e eu magoei muitas pessoas. Compreendo a sua emoção. Fique tranquilo. Estamos aqui entre irmãos e irmãs, né, para a gente se entender. Pois não, Rogério.
E queria saber que, já que eu tenho dificuldade de encontrar essas pessoas, hoje em dia, perdoem, se o meu arrependimento, só isso é o suficiente, sem que eu encontre essas pessoas para que eu peça pessoalmente perdão pelos danos que eu he hecho. Ou seja, o que tenho que fazer demais? Eu vou te responder, meu irmão. Eu ouvi as suas colocações, Rogério, com o meu coração. É assim, Rogério. Todos nós que aqui estamos temos acertos e temos alguns erros também. E os espíritos superiores nos dizem assim: Deus, ele não destrói o pecador. Ele só quer que a gente extinga o pecado. Meu irmão, veja bem. Quando você traz no nosso grupo aqui de estudo, com muita sinceridade o que você passa, não é? Esse arrependimento, que eu sei que é sincero, Rogério, por algum mal que você tenha praticado, aí eu vou lembrar aqui uma passagem do Cristo que vai te auxiliar o entendimento, não só seu, como de todos nós. Estava Jesus, olha, com seu dedinho escrevendo lá na areia, e aquela mulher classificada como adúltera estava em ponto de, na legislação da época, sofrer o apedrejamento. A morte dela seria por pedradas. E aí, Rogério, vai o Cristo escrevendo calmamente na areia com seu dedinho, olha para a multidão que estava enfurecida, ensandecida para jogar pedras naquela mulher. E Jesus vira-se para todos e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um saiu, o outro saiu, o outro foi saindo, e o pátio ficou, Rogério, completamente vazio. Se eu fosse dizer nesse momento, Rogério, nessa sala, que aquele que nunca errou nessa existência jogasse a primeira pedra, você ia ficar sozinho nessa sala do Zoom. Porque todos nós aqui, Rogério, em algum momento erramos. Então, qual é a pedagogia do Cristo, meu irmão? E aí eu vou te responder agora mais diretamente o que você me perguntou de uma forma tão emocionada. O seu arrependimento é suficiente? Ele é o grande primeiro passo, Rogério, para a sua iluminação espiritual. E você é merecedor disso. Então, o que é que nos dizem os espíritos? O que é que vai ser daqui para frente, Rogério? Se você estava com essa dúvida, eu vou responder pela fala dos espíritos superiores, não é Robson. Que eu sou, meu irmão, tão pecador, que pecado não existe, mas já tive erros tão graves, talvez, ou maior que os seus. O que é que nos diz os espíritos superiores? Depois desse arrependimento, Rogério, o primeiro passo, eu fiz até um vídeo no meu canal chamado Não, o vídeo diz assim, não cultive culpa e dor, segue adiante. Se você puder depois no canal assistir esse vídeo, vai lhe auxiliar. Mas agora eu quero te responder isso. O que é que nos dizem os espíritos? Que depois desse arrependimento, que é um grande facho de luz que se acende na tua vida, Rogério, você precisa, o primeiro passo é se perdoar. O auto-perdão, Rogério, é fundamental para que você possa seguir adiante. Senão você vai ficar estacionado. Você vai ficar cristalizado e rememorando aquilo que já foi passado. Quando a gente é muito criança, por que a gente perdoa as nossas atitudes quando a gente tinha 5, 6, 7 anos de idade? Por que a gente perdoa o que a gente fez lá atrás? Porque a gente diz assim, eu era apenas uma criança.
Então, espiritualmente, Rogério, raciocine assim. Lá no passado, eu fiz mal a várias pessoas, porque espiritualmente eu ainda estava muito infantil. E se perdoe, meu irmão. O errado é como dizia Jesus. O que é que ele disse àquela mulher voltando para o aspecto? Ele disse: mulher, vá e não peques mais. Alguém te condenou? Ela disse: não, eu também não te condeno. Entendeu, Rogério? Então eu aprendi, meu irmão, em 15 anos de atendimento fraterno, dentro de um centro, que meu papel não é julgar ninguém, é acolher. Como eu também preciso ser acolhido em alguns momentos, quando eu caio em erro também. Rogério, quedas morais ainda faz parte de nossa jornada, minha, sua e de todos que estão aqui na sala. E a gente não tem que se escandalizar com a queda moral de ninguém, porque amanhã a nossa queda pode ser até maior. Então, o que é que eu te digo, meu irmão? O que é que vai acontecer daqui para frente? O teu auto-perdão. Compreenda que a verdade sua daquela época não é a verdade de hoje, Rogério. E se você ficar rememorando aquilo que foi, você cristaliza, você vira um obsessor de você próprio. Então, meu irmão, o que é que eu oriento? Se auto-perdoe e trabalhe no bem. Ah, Robson, e se eu não encontrar mais essas pessoas? Você pode não encontrar hoje, meu irmão. Encontra amanhã. E você vai estar com um coração tão bom que você vai levar elas tanto bem que isso já estará reparado. Entendeu, meu irmão? Eu não posso mentir. Dizer, olha, o seu arrependimento é suficiente e capaz e Deus então já te abençoou. Não é assim que a doutrina nos ensina. Mas a doutrina diz, se auto-perdoe e sirva no bem e você vai estar. O que é que disse aqui? A palavra não foi minha. Eu li aqui no nosso estudo. O amor cobre uma multidão de pecados. O caminho é amar, meu irmão. A gente ame agora. Se você não amou verdadeiramente ontem, ame verdadeiramente hoje, e você vai estar se conduzindo para a sua própria redenção. Isso serve para mim, para você e para todos nós. Respondi, meu querido. Muita paz e muita luz. Estamos às ordens. Vamos lá, como de Jorge, quebrando o gelo. Daniel. Vamos falar qualquer... Daniel, me dê pelo menos um boa tarde, homem. Pelo amor de Deus. Você me manda tanta coisa bonita e não quer falar nada, né, Jorge? Não, só esperando a minha vez. Estão me escutando bem? Estou no auricular. Eu estou ouvindo muito bem. Que alegria ter você aqui com a gente, Rob. Seja bem-vindo, espero que volte muitas e muitas vezes, hein? Coração. Então, olha, a palestra para mim foi maravilhosa, foi bem assim, eu me sinto privilegiado, que me tocou o coração, por vivências que passei com o pessoal do grupo, sabe? Queria validar uma coisa que você falou, que a mim me chamou bastante atenção quando a Madre Dô nos visita, é um convite para a nossa reforma íntima, né? Porque no meu caso, ela não veio pelo amor, veio pela dor, né? E quando ela me visitou, eu tive a oportunidade de ter toda a percepção, sentir que alguma coisa estava errada. Então, no meu caso, a Madre Dor foi um remédio maravilhoso, porque se ela não tivesse vindo, eu não teria mudado, né, o meu ritmo de vida. Aliás, estou reformando, né, a reforma íntima, moral, espiritual, em todos os sentidos. Então, com a Madre Dor, para mim, foi muito importante. Eu não sei se hoje eu estaria aqui com vocês se ela não tivesse me visitado. Então, para mim, a Madre Dor foi fundamental. Eu acho que Deus permite tudo, o bem que nos passa e os mal que nos passa para o nosso progresso moral, espiritual. Então, eu sou muito agradecido. E também por atualizar o livro que você falou, A Boa Nova, foi um livro que eu li, que me emocionei tanto. É verdade. Me caíam as lágrimas de emoção, de tristeza. Recomendo a todos os nossos irmãos que estão aqui, que é um livro que me emocionou muito. E não vejo a hora de lá na frente poder reler de novo, porque é muito bom. Recomendo a todos. Bom. Daniel, eu queria assim estar muito grato, não é, a você que juntamente com a Alessandra, né, disseram, Jorge, ofereça lá uma oportunidade para o Robson, convite. Eu fico muito feliz, Daniel. E você trouxe uma coisa muito interessante. Eu vou falar para você, para a Alessandra e para os demais. Nós, normalmente, quando uma dor nos alcança, a gente chama de prova ou de expiação.
Eu costumo, na minha fala, trazer a dor, despertamento. Então, após os estudos que eu vim realizando, a gente sempre pensa assim, ou eu pedi a Deus uma prova, e aquela dor é muito forte, e vai me fazer passar de degrau, ou a dor é fruto de uma consequência do que eu fiz. Mas Deus, às vezes, Daniel, permite que algumas dores cheguem para a gente, que nem é uma prova que você escolheu, nem é uma expiação que você está passando. É uma dor que te alcança para lhe despertar. E parece-me que é muito dentro do seu depoimento. Algumas dores, gente, chegam na nossa vida e nos despertam para que a gente possa realmente acordar. É por isso que Joana de Ângeles diz assim, a dor jamais tem caráter punitivo, mas sempre educativo. Então, Daniel, é importante ouvir um pouco desse seu depoimento, de que o quanto a dor lhe despertou, como desperta Rogério, como me desperta, como desperta qualquer um de nós, para que a gente volte. Porque às vezes é isso, viu, Daniel? A gente, dentro da nossa realidade, dentro da verdade que a gente elege para a gente, nós vamos desviando a rota do caminho do bem. Aí o que faz Papai do Céu? Nem sempre um bom diálogo resolve. Aí ele manda uma dorzinha ou uma dorzona para acordar a gente e fazer a gente voltar para o caminho correto do bem. É uma forma que ele atua na nossa vida para nos despertar. Então, Daniel, fico feliz aí do seu depoimento, de que essa dor, como você chamou de madre dor, possa ter lhe despertado e lhe trazido novamente para um caminho melhor, principalmente para você mesmo, né? É isso, gente. Mas vamos lá. Jorge está com você, o tempo é seu. Tem alguém que levantou a mãozinha aí. Eu acho que o Yuri. Seja bem-vindo, meu querido Yuri. É um prazer conhecê-lo, meu irmão. Prazer é todo meu. Uma boa tarde. Boa tarde a todos os amigos da sala. Me escutam bem? Eu estou escutando bem também. Então tá ok. Obrigado, Daniel. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Jorge. Rogério, pela sua colocação. A todos os outros também. Bendiciones a todos. E o Robson tinha comentado para alguém fazer um comentário sobre o livre-arbítrio, o que seria para cada um de nós, para a gente estar colocando. E, coincidentemente, na leitura da manhã do Evangelho segundo o Espiritismo, eu me recordei agora, eu vou ler um trechinho curto, que eu acredito que se encaixa muito bem no tema da palestra, para dividir com os colegas, só um instante. O trecho é Necessidade da Encarnação, é o item 25, ditado pelo Espírito de São Luís. A pergunta, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Resposta, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma encarnação, de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia ao desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça, mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Eu acho que esse trecho responde a muitas perguntas que foram Que colocadas. maravilha, viu, Yuri?
também na palestra. E, enfim, só para dividir com todos. Obrigado. Meu irmão, grande, imensa sua contribuição. É como diz, a doutrina é tão rica que ela não se esgota, não é? Então, eu poderia ter começado minha palestra exatamente com esse texto. Ele é profundamente esclarecedor. E a vida física é isso. É para desenvolver nosso intelecto, nos desenvolver espiritualmente e jamais castigo. Quem faz castigo da vida física somos nós. Então, muito bem colocado, viu, Uri? Esse texto que você leu, ele resume muito bem todo esse estudo que a gente fez aqui. É uma grande contribuição que você está dando aí para todos nós. Obrigado, meu irmão. Vamos então fazer, obrigado Yuri, querido. As duas últimas colocações para concluir, para cumprir mais ou menos o tempo. Certeza que o Robson terá muito trabalho também. Irmão, fique à vontade, eu estou tranquilo. Okay. Eu quero atender a disciplina de vocês, tá certo? Ok. Mas eu estou sereno e tranquilo, viu, Jorge? Alessandra, então. Está sem microfone. Abra o microfone. Agora sim. Robson, outro dia estava lendo, leio todos os dias, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né? O que que você tem... aflitos. Exato. E o que que você tem a dizer dessa frase de Jesus, não? Com o tema que você deu hoje na palestra, não? De ali não saireis, de ali como é, de ali não saireis enquanto não pagueis o último centavo, não? Muito bem. Primeiro, não? Essa é a primeira colocação. E a segunda, eu queria saber se também é causa e efeito nascer em uma família, pois, difícil, complicada, com um pai difícil ou com uma mãe difícil, se isso também faz parte da lei de causa e efeito, não? E também sobre as mortes também prematura, se tem também algo que ver com esses tipos de lei. Bom, 3 perguntas e uma. Tá vendo, Jorge? Você deu a ela uma pergunta, ela fez logo 3, ela é sabida, né? Vamos lá, Alessandra. Eu tenho, inclusive, Alessandra, um vídeo no nosso canal que diz assim, será que nasci na família certa? Então, eu vou começar pela sua segunda questão. A sua primeira foi justamente do último ceitil, a segunda sobre a família e a terceira das mortes prematuras. Eu vou começar pela segunda. Uma das coisas que mais nos incomoda é aquele raciocínio, será que eu estou na família certa? Não é? Minha família é muito complicada. Algumas pessoas me tiram a paciência, não me compreendem, são injustas comigo. Gente, ninguém erra de endereço. Tudo isso está dentro, sim, Alessandra, da lei de causa e de efeito. Ora, veja que tudo está conectado. Respondendo sua primeira questão junto com essa, veja bem, o que é que Jesus anuncia para a gente? Nada se passará na terra e no céu sem que a lei se cumpra e sem que o homem pague até o último ceitil. O que quer dizer isso, Alessandra? Aquilo que nós falávamos agora há pouco lá para Rogério. A gente não consegue chegar à luz deixando pendências no caminho. Aí o Evangelho vai dizer, olhe, antes de ofertar a sua oferenda no altar, reconcilia-te com as pessoas, porque não adianta, Alessandra, eu chegar no altar fazendo minhas ofertas, Deus, eu desejo ser bom, eu desejo tudo isso, sem que a gente se reconcilie, não é? Com a nossa própria consciência, sem que a gente se reconcilie com as pessoas ao nosso lado, de modo que, quando a gente escolhe no mundo espiritual, ou escolhem por nós uma certa família, é a família que precisa nos receber. É aquela núcleo familiar, por mais difícil que seja, é aquela família que vai nos auxiliar a nossa redenção espiritual. Porque muitas vezes é esse remédio amargo que nos cura, não é?
O nosso amigo Daniel deu um grande exemplo. Foi a mãe dor que o curou, que o despertou. Então, será que eu estou na família certa? Está. E está dentro da lei de causa e efeito? Sim, Alessandra. Porque não poderia ser obra do acaso e uma falta de planejamento aquele grupo familiar. Como é que se forma um grupo familiar? Com espíritos que têm afinidade entre si, afinidades pelo amor ou afinidade pelos débitos e compromissos. Então, ninguém se perde de ninguém. O laço reencarnatório nos reaproxima daqueles que precisam se redimir tanto quanto nós. E aí a sua última questão sobre a morte prematura, pode acontecer que não seja a lei de causa e efeito atuante. Pode ser um recuo do próprio espírito. E que ele vai passar por dificuldades, por isso vai. Porque na hora que Deus lhe concede uma existência, é possível que o espírito recue da existência. Nós temos aí na literatura espírita muitos exemplos desse fato que eu estou lhe dizendo, do espírito muito próximo da reencarnação. Houve um planejamento, uma ligação psíquica dele com a sua próxima mãe. Ele passou aquele tempo de gestação e, no último momento, ele pode recuar. Não por acaso a estatística mostra, Alessandra, tantas mulheres que, às vezes, em primeira gravidez, a gravidez não chega ao final, se interrompe. Então, às vezes, é uma prova para a mãe e outras vezes é um recuo do próprio espírito que recua daquelas provas que poderiam levá-lo ao progresso na próxima existência. Está respondido, minha querida. Sim, Jordi, é que me saiu uma pequena dúvida e uma Pois não. pequena dúvida. Diga. Rápido, Robinson. Por exemplo, acabas de dizer que a gente está na família certa, não? É verdade, estou de acordo totalmente. Então, então, claro, por exemplo, eu que sei, agora vou dar um exemplo. Vamos supor mãe e filho, não? Por exemplo, Sim. tu sabes que sua mãe é uma mãe difícil, mas essa filha amorosa dá tudo de si para ela. Não para a mãe, ou para um pai, ou para uma irmã, dá igual. Mas você dá de si, mas o outro não faz a sua parte. Então, quando volvemos a reencarnar outra vez, voltamos a reencarnar, então como fica a situação nesse caso? Porque você coloca da sua parte, né? Que às vezes, se a gente for olhar pela conferência que você disse, né, que a gente julga a Deus. Oh, meu Deus, por que isso? Se eu sou uma filha amorosa, se eu faço tudo de bom para não atingir, não prejudicar, eu faço da minha parte, mas eles não cumprem a sua. Então, como fica, no caso, lá na próxima reencarnação? Porque, claro, a filha cumpriu a sua parte, mas o seu pai, no caso, não. Muito bem. Veja bem, Alessandra. Eu vou falar um pouquinho. O Livro dos Espíritos, Prelúdios do Retorno. Uhum. Ou seja, preparação para voltar à vida material. Muitas vezes, essa filha que você se refere, no mundo espiritual, disse assim: eu tenho um grave problema a resolver com essa outra mulher. São duas, às vezes, até inimigas do passado. A essa filha, que está um pouco mais espiritualizada, diz a divindade: faz com que ela venha como minha mãe. Eu a aceito como minha mãe. Olhe, vai ser uma mãe difícil, vai ser uma mãe complicada. Você diz, mas eu quero. Com a espiritualização que essa filha tem, ela concorda e pede a Deus para vir, filha dessa mãe difícil. E muitas vezes elas têm compromissos em comum. E essa filha precisa devolver o bem para essa mãe. Porque às vezes essa mãe mais difícil pode ter em outra existência também, por culpa dessa filha, caído em algumas quedas morais.
Então, essa filha nem sempre está tão isenta assim também. Pode acontecer, eu estou falando em hipótese, dessa filha ter escolhido para ajudar essa mãe. Hipótese 2, pode essa filha ter compromisso e ter que devolver a esse espírito sofredor algo de bom, e Deus então permite que elas se reencontrem. E aí você me pergunta, eu falei da causa. Pode ser apenas o desejo de servir, e essa filha recebe essa mulher como mãe, como pode ela ter tido compromisso com essa mãe, fez até um mal a essa mãe, agora precisa reparar, vem como essa filha incompreendida que faz de tudo e a mãe não aceita. E como ficará na próxima encarnação? Eu vou lhe responder com o que eu li aqui na nossa palestra, Evangelho de Mateus 16, 27. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ficará assim, Alessandra. Se essa filha fez tudo de bom que podia e a mãe não aceitou, cada um vai colher de acordo com as suas obras. A filha vai colher todo o bem que praticou, e essa mãe injusta, incompreensiva, vai colher da oportunidade que deixou de aproveitar e vai colher o fruto da sua própria ingratidão. É isso, não é? Mas, obviamente, mais adiante, cada um vai colhendo do que plantou. Não é assim, minha irmã? Então, Alessandra, em nova oportunidade, podem nem voltar mais como mãe ou como filha. E cada um vai estar, justamente, resgatando o fruto de suas próprias obras. Então, acontece isso, Alessandra. Os espíritos na reunião mediúnica que eu faço parte, há 25 anos eu estou na mediunidade, recebendo espíritos altamente endurecidos, e os espíritos ensinam assim: é melhor que a gente seja o agredido do que o agressor, porque cabe ao agredido perdoar e ser feliz, e cabe ao agressor reparar o mal que tenha causado. Então, se essa filha é tão amorosa e não é compreendida, faça a sua parte, que isso é o suficiente. Não é? Perante a sua consciência, perante o Papai do Céu, é importante que a filha faça o que lhe cabe, porque a gente não consegue fazer e sempre receber do outro a resposta que a gente aguarda. Então, quanto mais a gente evolui, mais a gente faz o bem, sem ver a quem e sem esperar reconhecimento nem gratidão daquele que recebe de nós a nossa bondade. Ok? Ok. Obrigada, Robson. Nada, minha querida. Jorge, tinha mais alguém, não foi, Jorge? Antes da gente concluir. Temos Daniel para concluir. Querido Daniel, desde a Grécia. Perdona, que queria perguntar antes se me ha ido não perguntado. Robson, tenho uma questão para ti para perguntar. Pois não. Por exemplo, vou usar-te como exemplo. Nasci na família espírita. Sim. Trabalha na Seara do Bem há muitos anos e chega no mundo espiritual como um completista, trabalhaste, ajudaste muita gente a evoluir. E uma pessoa que não tem, que chega a seu término de vida, se vai ao mundo espiritual, seu livre-albedrío ha tomado malas decisões, não ha hecho mal a los demás, pero tampoco lo ha hecho bien. Tuvo muchos, sua vida moral não ha sido a melhor, pero tampoco tuvo la percepção do mundo espiritual, intuindo, não haga isso, não tuvo auxílio, ou seja, era uma pessoa ignorante do mundo espiritual. Qual era a finalidade, por exemplo, desse espírito que não tuvo ajuda, que não estudou, que não subo, de uma pessoa que trabalhou com a Seara do Bem como tu? Porque Deus é justo e misericordioso com todos, pero uno chegado no mundo espiritual é totalmente ignorante do mundo espiritual. Muito bem. Pelo que eu entendi, Daniel, se eu estiver errado, e pelas suas colocações eu prestei bem atenção, você diz, uma pessoa que transita tentando fazer o bem e outra pessoa que ignora o mundo espiritual e não tomou as melhores decisões, não é isso? Exato, os dois vão exato. chegar no mundo espiritual. Como é que vai ser o tratamento dessa questão, Daniel? Existe uma colocação, Daniel, que diz assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E em toda queda moral, Daniel, existem
os atenuantes. Como na própria lei humana, quando alguém vai julgar aqui na matéria, o assassino nunca é igual ao outro. O que é que a lei humana faz? Esse aqui matou ou fez mal a alguém por desejo. Esse aqui foi por forte emoção. Sempre a justiça humana enxerga os atenuantes. Na justiça divina não poderia ser diferente. Então, assim, Daniel, eu nasci no lar espírita. Já conheço a doutrina esses anos todos, tá certo? Venho buscando me conduzir num caminho um pouco bom. Já acertei algumas coisas, já errei bastante. Aquele que nada conhece, Daniel, com certeza, ele é menos culpado do que eu. Por quê? Porque eu já conhecia e errei consciente. Quem nada conhece, Daniel, muitas vezes erra inconscientemente. Não deixa de ter culpa, é verdade, mas tem o atenuante de não ter tido o esclarecimento necessário. Está lá no Evangelho dizendo isso. A quem lhe é dado, muito será cobrado. A quem nada tem, lhe será tirado, e a quem já tem, mais será acrescentado. Então, quando os espíritos chegam no mundo espiritual, Daniel, é a própria consciência o seu juiz. Não é? Então, eu, você, Jorge, todos nós, quando chegamos ao mundo espiritual, nós vamos fazer um exame do que somos e do que fizemos. E cada um vai estar no mundo espiritual ajustado à sua faixa evolutiva. E aí Deus vai examinar o coração de cada um de nós e vai nos oportunizar um novo momento de existência. Então, há pessoas, Daniel, que chegam completamente ignorantes da realidade espírita, do mundo dos espíritos, que nada disso conhece, tem algumas quedas na sua jornada, mas quando chegam no mundo espiritual, estão até com mais luz do que quem muito conheceu e pouco praticou. Por isso que eu abri a nossa palestra da tarde de hoje, para mim e para todos vocês, dizendo assim: o ensinamento espírita precisa ser praticado e não só compreendido pelo intelecto. Ele precisa ser internalizado e nos motivar a ser pessoas melhores. Porque senão a gente chega no mundo espiritual com muita teoria e prática pouca. Entendeu, meu irmão? Então, essa é a resposta que eu queria te passar. Todos nós que estamos nesse grande barco chamado Terra, estamos praticamente todos no mesmo patamar evolutivo, Daniel. Somos espíritos ainda imperfeitos, rogando a bondade e a misericórdia de Deus para que nos perdoe tantas falhas e acolha, pelo menos, o nosso desejo de sermos melhores. Está lá no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho. O verdadeiro espírita será reconhecido pelo esforço que faz em vencer suas más inclinações. Então, eu entendo que todos nós que aqui estamos nos esforçando para vencer nossas más inclinações. Mais adiante, estaremos com um pouquinho de luz, iluminando também os nossos caminhos. Tá bom, meu irmão? Paz e bem. E como trabalhadores da última hora, poderemos receber o salário dos da primeira Sim. hora. Se a gente Muito bem lembrado. É isso mesmo, Jorge. empregar bem o tempo que temos. Se emprega bem esse tempo que temos. É por isso que eu disse lá no início da palestra, nunca é tarde. Para nós espíritos que somos, né, que não morremos, sempre há vida, como dizia Siddhartha Gautama, tanto no corpo como fora dele, sempre é vida. A qualquer momento é hora da gente trilhar um novo caminho. Okay. Muito obrigado a todos, Daniel, Alessandra, Raquel y María Isabel. Espero que tenhas entendido más o menos todo lo posible, pero lo repasaremos el jueves, también hablaremos de ello. Y gracias a todos. Robson, muito obrigado, muchas gracias por estar aqui. Ainda muitas perguntas, de certeza, lá na nossa mente, nos nossos cadernos, mas temos de ficar por aqui com um coração de agradecimento sincero por estas 2 horas de trabalho intenso, mas trabalho proveitoso.
que temos passado. Esperemos que ter outra oportunidade para compartilhar contigo também mais tempo. Meu irmão Jorge, me permita assim chamá-lo, demais irmãos e irmãs aqui dessa sala de estudo, vocês talvez não tenham ideia, deixa eu respirar, do quanto eu estou emocionado por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, conversando a respeito de uma doutrina que tem tanto nos esclarecido, que tem nos feito um pouco melhores a cada dia, que vai transformar-se em Jesus de um dia para o outro, mas é esse esforço que nos une, que nos aproxima. Então, vocês não têm ideia do quanto eu estou feliz, gente, porque minha existência inteira é estudando a doutrina. E o trabalho que mais encanta é justamente a divulgação doutrinária e levar adiante esses ensinamentos. Eu não tenho dúvida que grande parte da minha queda do passado foi justamente nesse campo, de levar a palavra de uma forma equivocada. E aí, Rogério, e demais irmãos, eu não tenho a menor dúvida de que Deus, quando nos concede a existência, é exatamente para que a gente faça melhor hoje do que nós fizemos ontem. Então, sim, Jorge, eu desejo retornar outras oportunidades aqui com vocês. Talvez em outro momento não seja 1 hora de palestra, mas seja 1 hora de bate-papo, de interação. É uma outra forma de nós estudarmos em conjunto. Eu tenho certeza que eu levo desse momento bastante coisa, talvez até mais do que eu trouxe. Então, agradeço muito a Deus essa belíssima oportunidade e pedindo a Jesus que nos anime a todos nós para, como dizia Santo Agostinho, sermos melhores, a cada dia um pouquinho mais. Então, gente, fico muito feliz, grato a vocês por essa oportunidade, por me permitir nessa tarde tão maravilhosa. Isso é feito jogo bom, Jorge. 2 horas passaram assim, muito rápido, né? Quando o jogo é ruim, demora para acabar, mas quando um jogo é bom, no instante passa. Já acabou. Então, são 2 horas de muita alegria, eu quero dizer isso a vocês. E o que eu disse a Jorge, eu vou dizer aqui, eu tenho, assim, esperança dessa pandemia, dessa coisa toda melhorar. E eu lamento, não é para fazer média com vocês, mas eu já fui 2 vezes à Espanha, fui para Madrid e não tive a oportunidade de conhecer Barcelona. Muitos amigos já me falaram maravilhas dessa cidade. E se ano que vem eu for à Europa, aí eu pretendo dar um pulinho aí em Barcelona e quem sabe estarei no centro de vocês também pessoalmente, como já fiz isso em Lisboa, fui pessoalmente em Lisboa, fizemos um tema bacana lá e estaremos então juntos. Agradeço muito, muito, ó, de coração a todos vocês que nos escutaram. Essa reflexão é das mais importantes e profundas, gente, dentro da doutrina espírita. Eu, assim, preparei com muito zelo, com muito carinho. A forma de eu falar é essa que vocês viram. Eu não acho que a fala tenha que ser diferente, tem que ser uma fala que eu, vocês, todos nós nos compreendamos. Então, eu não sei falar difícil. Eu sei falar daquilo que eu estudo na doutrina espírita há tantos anos. E procuro ser fiel ao que nos ensinou Kardec. Fica até a advertência, né? Às vezes nós lemos muitos livros por aí e que trazem inverdades, que trazem distorções da doutrina espírita. A gente precisa ter esse zelo, esse cuidado também. Então, encerro aqui, Jorge, minhas palavras, dando meu muito obrigado a vocês todos e com o desejo
e mais adiante poder retornar e estar junto com vocês. O meu beijo carinhoso aqui à Alessandra, meu beijo carinhoso ao Daniel também, que foram meus padrinhos, né? E disseram, Jorge, conhecemos um tal de Robson aí, que pode trazer alguma notícia, alguma coisa. E a todos vocês que estão conosco nessa tarde, meu abraço muito carinhoso de irmão e que Deus os abençoe grandemente a vocês e a família de vocês que ficaram aí na retaguarda. É isso, Jorge. Obrigado. Palavras doces e lindas, Robson. Só acrescentar para fechar a prece final, para agradecer também os espíritos que têm te trazido aqui com a gente. Eles falaram, Estamos envolvendo nesse instante. Eles falaram aos ouvidos da Alessandra e do Daniel. E graças a Jesus, graças, obrigado Jesus, obrigado Allan Kardec e aos espíritos mentores de cada um de nós e do grupo, dos grupos que aqui estão representados. Que Robson possa continuar envolvido pela luz do mundo maior e que continue com o seu trabalho de divulgação tão importante. Obrigado a todos nós também por estar aqui, encarnados e desencarnados, contribuindo a fazer família, a criar uma união entre nós. Que assim seja, queridos amigos. Com a permissão dos amigos, vou deixando a sala nesse momento. Nos veremos em breve oportunidade. Fiquem na paz todos. Obrigado. Muito obrigada, Robson. Fica com Deus, que Ele te abençoe. Beijo. Beijo para todos. Finalmente chegou o nosso dia, né, Alessandra? A gente se vê. Ai, é, A partir sim, de agora eu vou lhe obrigada. chamar pelo vídeo, viu? Ai, sim. Muito obrigada, Robson. Muito obrigada de coração por tudo. Tchau. Eres um anjo bom. Tchau, um abraço. Estamos a caminho, minha linda. Beijo Sim. a todos. Abraço, tchau, abraço. forte. Um beijo. Tchau. Tudo de bom. Tchau. 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 Jordi, chicos, beso para todos. Ay. Daniel, querido, ¿cuántos días sin verte aquí? Raquel, Marisabel, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Ha sido una bella exposición y muy buenas aclaraciones. Gracias. Besos para todos, besos para todos. Daniel, cuídate mucho, campeón. Sí, me estoy cuidando. Bien. Voy a intentar pedir mis días libres para los jueves para poder estar con vosotros. Cruzar los dedos, ¿eh? Wow. Vamos a ver si es posible. Claro que sí. ¿Y los Seguiremos. sábados qué? ¿Y los sábados? Gracias a todos. Chao. Gracias, José, querido. Beso. Hasta mañana. Um Boa besito. tarde para todos. Obrigada, prima, pelo convite. Ai, Oi, prima Cláudia. querida. Olha só, Jordi, essa é minha querida prima. Eu vi que ela colocou a câmera um momentinho antes. Assim, pois por ela conheci Oi, gente. o Robson. Ai, Boa tarde a todos. Olá, Cláudia. Exatamente, gente. Eu descobri também, né, por acaso, por conta de uma celebração do casamento da minha filha, aí eu pedi uma amiga, certo? Que